Olá, aqui é Sérgio Ricardo Rocha, Doutor Vendas, tudo bem? Muito legal estar aqui com você. Hoje eu vou falar para você como você vai eliminar os pedidos de desconto do seu cliente para você vender muito mais. Eu vou dizer aqui quais são os 7 passos simples para você fazer os seus clientes pararem de ficar pedindo desconto, parar de ficar dizendo que tá caro. Tá preparado? Papel e caneta na mão? Então, pega papel, caneta e você vai anotando os passos que eu vou dizer aqui para você poder botar em prática, para te ajudar. E essas informações vão ajudar muito você. Esses passos são alguns dos que eu ensino no meu treinamento completo Venda Turbinada VT7. Mas eu vou contar aqui para você agora os 7 passos que vão fazer você turbinar suas vendas e para você colocar em prática a partir de hoje. Esses passos servem para você que trabalha com produto ou que trabalha com serviço. Você que trabalha com a venda presencial, quando você está na frente do cliente, ou você que trabalha vendendo por e-mail ou pela internet. Para você que trabalha onde o cliente entra em contato com você, ou no caso quando você entra em contato com o cliente. Para todos esses casos, se você vende para um ser humano, para uma pessoa, eles vão ajudar muito você. E são altamente práticos para você colocar em prática a partir de hoje. Beleza? Vamos lá? O passo número 1 é você identificar o seu público-alvo. Erra quem quer vender para todo mundo. Todas as vezes que a pessoa chega para mim, ô doutor Vendas, eu vendo para todas as pessoas ou eu vendo para qualquer pessoa, isso está errado. Você tem que identificar quem é o público-alvo que está mais propenso a comprar com você, tem mais chance de comprar com você. Se você vende para o consumidor final, você pode identificar qual é a faixa etária, qual a idade de mais chance que mais compra com você, qual é o gênero, se é homem, se é mulher, qual o padrão social, se é casado, se é solteiro, se tem filhos, quais são os hábitos, quais são os interesses dessa pessoa. Se você trabalha com B2B, quer dizer, se você vende para empresas, você consegue identificar qual o perfil de empresas, se são grandes, médios, pequenos ou micro, qual segmento que compra mais, que quando você consegue entender qual o perfil do seu público-alvo, você começa a se preparar para entender o que passa na mente dele. E aí, além de entender qual o perfil, o que passa na mente dele, você consegue pesquisar onde encontrar esse público-alvo. Onde encontrar na internet, no Facebook, quais são as páginas que ele já curtiu, quais são os sites que ele visita. Aí você pode fazer anúncios para esse público. Você também pode pesquisar onde esse público se encontra aqui no mundo real. Você consegue descobrir quais são os clubes, igrejas, condomínios, associações, sindicatos, quais são as regiões, quais são os shoppings, onde esse público está. Esse dia eu estava conversando com um dos meus alunos lá do meu treinamento do Venda Turbinada VT7. Logo nos primeiros dias de treinamento, eu perguntei para ele quem é o seu público-alvo. Ele falou, Sérgio, o meu público-alvo são pessoas de 16 a 60 anos. Eu falei, ele não sabe quem é o público-alvo dele. Eu expliquei o seguinte, quando você define um público-alvo mais específico, não quer dizer que você não possa vender para todo mundo. Você pode vender para qualquer pessoa. Se tiver um cliente com 200 anos, você pode vender para ele. Qual o perfil etário médio de 60% dos seus clientes? Ele falou, Sérgio, olha só, eu tenho um cliente de todas as idades, porém, 60% do meu público tem entre 20 a 40 anos. Falei, opa, começou a melhorar. Me fala mais. Em que momento profissional está? Ele falou, Sérgio, olha só, são de 20 a 40 anos, pessoas que estão no início de carreira ou não estão satisfeitos com as suas carreiras. Ele vende cursos técnicos profissionalizantes. Então, a pessoa está no início de carreira ou não está satisfeita com a sua carreira atual, quer se desenvolver mais ou aprender novas qualificações. Falei, opa, já começou a melhorar. De 20 a 40 anos, início de carreira, não está satisfeito com a sua situação profissional atual, quer melhorar, quer se qualificar para melhorar ou quer mudar de carreira. Entendendo esse perfil, a gente já começa a descobrir onde essa pessoa se encontra na internet, onde ela se encontra no mundo presencial. E dessa forma você vai começar a entender a mente do seu cliente. Eu uso uma frase muito importante que diz o seguinte, os clientes não compram pelas nossas razões, os clientes compram pelas razões deles. E para identificar quais as razões do seu público-alvo, você tem que segmentar para entender a mente dele. Beleza? Vamos agora para o passo 2.
No passo 2, você vai entender e vai estudar as dores, preocupações, sonhos e desejos de um cliente. Dores e preocupações representam pontos negativos. Sonhos e desejos representam pontos positivos. É importante você entender a diferença entre razão e emoção. A maior parte das pessoas pensam que quem compra é a razão, por isso apresenta argumentos completamente racionais, completamente técnicos. E, por outro lado, existe a emoção. Porém, eu digo para você, quem compra, quem quer comprar é a emoção. A emoção quer viver, quer conquistar emoções positivas, quer experimentar, quer inovar, quer aproveitar a vida. E também quer eliminar emoções negativas. E geralmente a emoção quer comprar, aí ela fica muito animada em conquistar a emoção positiva ou eliminar emoção negativa. Aí ela pergunta para a razão, ô razão, eu posso comprar? Vê aí. Aí a razão faz uma análise para descobrir se pode comprar, se ela encontra objeção ou não. Mas por que eu estou falando isso? Como a gente vende para a emoção ela quer eliminar dores e preocupações. É importante que você descubra. Como é que você descobre? Aí você pode estar perguntando, doutor Vendas, como é que eu descubro as dores e preocupações do meu cliente? Tem várias técnicas que eu ensino lá no VT7, mas uma delas é o seguinte, é você entender o que é que o seu público-alvo não aceita. O que é que tira o sono do seu público-alvo em relação a um problema que o seu produto ou serviço pode resolver? O que é que ele quer eliminar? Que sentimento ruim? Por exemplo, ele fica frustrado com um problema que ele se sente mal por não conseguir resolver um determinado problema. Quando você descobre quais são os medos e preocupações dele sobre uma determinada realidade que o seu produto, o seu serviço pode ajudar, você vai aprender como apresentar o seu produto ou seu serviço como uma solução para eliminar aquelas dores e problemas. Por outro lado, quando você entende quais são os sonhos e desejos do seu público-alvo, você consegue apresentar uma argumentação para ele entender que, por um lado, o seu produto ou serviço, a solução que você vende, ajuda a eliminar aquelas dores e preocupações dele. Dores, eu falo de dores emocionais, dores psicológicas. Ele vai ver que você vai ajudar a eliminar essas coisas ruins e ele vai ver que você vai ajudar a conquistar aquelas coisas boas, aqueles sonhos e desejos. Dessa forma, você não vai mais vender produto ou serviço. Você vai vender uma solução que elimina dores e problemas e que ajuda a conquistar sonhos e desejos. Eu vou te dar mais uma dica agora. Eu vou te ensinar mais uma técnica que eu ensino lá no Venda Turbinada VT7. Vamos agora para o passo 3. Você vai escolher 5 clientes que você tem um bom relacionamento para você ligar ou para você conversar pessoalmente. Você vai fazer 3 perguntas para ele. Você vai anotar as respostas que eles forem dando. Não pode mudar as palavras, tem que ser as palavras exatas. Não pode dar alternativa por causa disso ou por causa daquilo. Beleza? E além disso, você não pode mandar pergunta por e-mail ou pelo WhatsApp. É falando pessoalmente ou por telefone, ok? Então vamos lá, você vai fazer o seguinte. Olá, seu cliente, tudo bem? Aqui é Sérgio Ricardo do Doutor Vendas, o senhor é meu cliente, tudo bem? Preciso da sua ajuda. Eu vou fazer 3 perguntas rápidas e as suas respostas vão me ajudar a ajudar ainda mais os meus próximos clientes. Bem rapidinho. Primeira pergunta é... Aí já faz logo, você não pede para fazer a pergunta, você já chega falando. Ok? Então vamos lá. A primeira pergunta é, me diga o seguinte, qual foi o fator fundamental que fez você tomar a decisão de comprar comigo? Ou qual foi o fator fundamental que fez você tomar a decisão de contratar a minha empresa, me contratar? Anota as palavras exatas, não pode mudar em nada. Beleza? Vamos lá. Pergunta número 2 é, o que você mais gostou e o que você menos gostou quando você me contratou ou quando você comprou comigo? A primeira pergunta, o fator fundamental, tem a ver com o motivador de compra. Na pergunta número 2, o que mais gostou é um motivador de compra e o que menos gostou é um inibidor de compra. Beleza? E a pergunta número 3 é, quando você me contratou, você tinha alguma dúvida, alguma preocupação? Qual era essa preocupação, dúvida? E o que foi que eu falei que eliminou essa dúvida? Então essa também é para buscar qual é o inibidor. Uma preocupação, uma dúvida, qual é o inibidor? E o que eu falei, o que eu mostrei que resolveu, eliminou essa dúvida, que é a solução. Você fazendo essas perguntas para no mínimo 5, o ideal é que sejam para muitos clientes, você começa a analisar todas as respostas, você vai perceber várias respostas se repetem. Sobre o motivador, vários clientes falaram sobre a mesma coisa, o fator fundamental, ou o que eles mais gostaram na sua oferta, é um motivador. Se várias pessoas responderem isso, você vai ver
que essa é um fator motivador para o seu público-alvo. Dessa forma, você tem que falar sempre disso. E se vários clientes falarem que tinham dúvida, tinham preocupações, você vai começar a perceber quais são os inibidores que fazem com que o cliente não queira comprar. Dessa forma, esses inibidores que se repetirem podem representar a forma de pensar do seu público-alvo, as principais preocupações e medos dele. Dessa forma, você está estudando quais são dores e preocupações que você tem que eliminar, você tem que mostrar que ele não precisa se preocupar com isso, e quais são os sonhos e desejos que você tem que mostrar que você vai ajudar a conquistar. Eu costumo dizer em 97, e eu ensino as pessoas a entrarem na mente do cliente para descobrir o que é que o cliente quer ouvir para tomar a decisão de compra. Para isso, você tem que identificar público-alvo e descobrir quais são dores, preocupações, sonhos e desejos. Você vai aprender como identificar e eliminar as principais objeções do seu cliente antecipadamente, antes delas se instalarem na mente do cliente. Eu falei aqui sobre a emoção e a razão, né? A emoção quer comprar, ela pergunta para a razão: razão, vê se tem alguma objeção. Aí a razão começa a procurar. Você já viu aqueles filmes de guerra, aqueles filmes americanos de Hollywood, onde um navio ele tem um sonar, um radar que fica procurando submarinos inimigos, assim, ó, tu procurando submarino? É a mesma coisa a razão fica procurando objeções. Só que, se você já identificou e eliminou essas objeções antes delas surgirem, quando a razão procurar, opa, objeção, ah não, ele já falou que não preciso me preocupar com isso, beleza. A razão vai dizer, olha só, a emoção, eu não encontrei nenhuma objeção, pode comprar. A emoção vai ficar toda feliz, vai comprar com você. Então você tem que identificar quais são as objeções dos clientes. Aqui no passo 2 eu já ensinei uma pequena dica que já vai ajudar você, mas agora eu vou te dizer outra para você. Existem 5 grandes objeções que fazem um cliente não comprar com você. Número 1, se o cliente acreditar que ele não precisa do seu produto, do seu serviço, ele não vai querer comprar. Dessa forma, na sua argumentação, antes de chegar na hora do fechamento, você já tem que mostrar para ele, com argumentos reais e sólidos, por que que ele precisa. Por que que a vida dele vai mudar ao utilizar o seu produto ou serviço. Ele tem que perceber ganhos na vida dele ou na empresa dele. Então, primeiro, ele não precisa. Segundo, o cliente não deseja. Precisar é diferente de desejar. Por exemplo, eu desejo o iPhone 7. Eu não preciso, eu tenho 6. Mas eu desejo, eu gosto muito da Apple, eu quero estar antenado. Não vou comprar agora. Eu desejo, mas não ao ponto de comprar. Você tem que identificar o que é que você tem que falar para o cliente perceber que ele precisa e para ele desejar, ele ter vontade, ele tem que sentir como a vida vai ser muito melhor. Então, número 1, se ele acreditar que não precisa, ele não compra. Número 2, se ele acreditar que ele não deseja. Número 3, se ele não tiver pressa, ele não vai comprar. Você tem que mostrar para ele ou ter uma condição especial em curto espaço de tempo para gerar escassez e fazer ele tomar a decisão mais rápido, ou ele tem que entender o que ele vai perder durante um tempo enquanto ele não comprar ou não contratar você. Se ele perceber que comprar com você ou contratar você, ele vai ter um ganho muito grande em curto espaço de tempo, ele vai ter pressa em comprar com você. Além disso, se ele não confiar em você, ele não vai comprar, não vai contratar. Então você tem que criar documentos de prova, você tem que mostrar para ele que vale a pena confiar em você. Eu não sei se acontece com você o que acontece comigo. Todas as vezes que eu vou comprar com alguém, contratar algum produto, alguma pessoa, alguma empresa, o primeiro fator, eu tenho que confiar na pessoa. Eu só falo a verdade, só dou todas as informações se eu perceber que o vendedor, que a empresa estão oferecendo a melhor solução para mim. O melhor serviço, pelo melhor preço que eu posso ter acesso, com a melhor forma de pagamento que eu posso ter acesso. Eu tenho que entender que ele está realmente querendo me ajudar. Não quer bater meta, não é o produto que tem, que aquele serviço ou produto realmente é o mais adequado para mim. A confiança é muito importante. E segundo, o cliente não ter dinheiro. O que pode acontecer? Você está falando para o público-alvo errado. Se a pessoa não perceber realmente necessidade e não tiver condições financeiras para contratar você, você está falando com o público-alvo errado. Então, tem que tirar essa pessoa. Beleza? Fora isso, se você estiver falando com o público-alvo certo, muitas vezes o cliente diz que não tem dinheiro como uma desculpa. Se ele não gostou do teu atendimento, não gostou da sua empresa, não gostou
do produto ou do serviço, não viu qualidade. Ele não vai falar, não gostei da qualidade, ó, você me atendeu muito mal. Geralmente os clientes não falam isso. O cliente fala, eu tô sem dinheiro, tô só pesquisando, vou conversar com a minha mulher. É porque ele não viu que valia a pena comprar com você. Então as 5 objeções não são só essas, tem outras, mas essas 5 objeções são muito comuns. O cliente acreditar que não precisa, não deseja, não tem pressa, não confia ou dizer que não tem dinheiro. Você tem que ter argumentações que eliminam cada uma dessas 5 objeções e de todas as outras. Você tem que entrar numa negociação já sabendo quais são as objeções mais comuns e como eliminá-las. Beleza? Então vamos agora para o passo 5. Diferença entre preço e valor. Isso é muito importante. Vamos lá. Preço equivale a dinheiro. Preço é o que o cliente paga. O cliente paga R$10, R$100, R$1.000, R$10.000, R$1.000.000. Preço é o que o cliente paga. E valor é tudo o que ele recebe. Valor representa todos os benefícios, todas as vantagens que seus produtos e serviços vão gerar para ele. Valor representa todos os impactos positivos que a vida do cliente vai ter ao utilizar a sua solução. Eu canso de ver vendedores, empresários, comerciantes em uma negociação, fala as características do produto, diz o preço e não mostra o valor. Às vezes o serviço, o produto vai dar um monte de impacto, mas ele esquece de falar. É como se tivesse claro na mente do cliente e não está. Funciona o seguinte, quando você começa uma apresentação, ele começa a analisar o valor que ele vai receber. Provavelmente não está claro para ele que valor é tudo que ele recebe, mas ele está analisando assim, deixa eu ver. Da mesma forma você está aqui assistindo essa palestra, está analisando, deixa eu ver o que o Dr. Venas está dizendo, se vai realmente agregar valor no meu trabalho. Você está avaliando o valor. Então, quando você faz uma apresentação para o cliente, você está lá, o cliente, nossa, caramba, o que esse cara está dizendo é muito bom. Nossa, interessante, caramba, nossa, ele oferece muita coisa. Então, quando o cliente percebe que você vai ajudar muito com o seu produto, o seu serviço, o cliente imagina o valor lá no alto. E dessa forma, quando ele imagina o valor lá no alto, ele ancora, ele estabelece, ele coloca uma âncora, que o preço vai ser equivalente ao valor recebido. Então, se o cliente perceber que vai receber muita vantagem, ele imagina que o valor é muito alto. Dessa forma, ele vai imaginar que o preço é muito alto também, e isso é muito bom. Da mesma forma, se o cliente perceber que o atendimento é mais ou menos, que o produto ou serviço é mais ou menos, ele vai perceber que o valor que ele vai receber é baixo. Se o cliente perceber que o valor que ele vai receber é baixo, ele vai querer pagar um preço baixo. Só que tem uma outra situação. Os seres humanos, por essência, o ser humano é egoísta. Por essência, o ser humano quer receber mais do que vai pagar para ter. Então, se o cliente perceber que vai receber pouco valor baixo, que os impactos na vida dele vão ser pequenos, ele vai querer pagar um preço menor ainda ou então não vai querer pagar preço nenhum, porque se ele perceber que o problema é muito pequenininho, ele vai querer uma solução pequena ou nem precisa de solução, é pouca coisa, atrapalha pouco, deixa assim mesmo, deixa do jeito que tá bom. Então, na sua apresentação, você tem que mostrar todos os impactos positivos que a vida vai ter, você tem que enumerar, mostrar ponto a ponto como vai ser bom para o cliente, mas nossa, mas eu vou receber muita coisa. Aí dessa forma ele fala, nossa, mas para receber tanta coisa assim, o preço deve ser enorme, isso deve ser muito caro, vou ter que vender um rim para poder comprar isso daí. Vai agora uma dica, todas as vezes que o cliente pensa que o preço é muito alto, isso é maravilhoso para a gente. Jamais faça o cliente pensar, é baratinho, é pouquinho, não, porque baratinho, pouquinho, tende a acreditar que vai ser a solução ruim. Aquela história do barato sai caro, o barato é ruim. Então o cliente tem que perceber que o valor é muito alto e o preço é muito alto. E no passo 6 você vai aprender como encantar o cliente apresentando muito valor para ancorar o preço. Então, como eu disse no passo anterior, você vai apresentando as vantagens e tal, o cliente, nossa, mas isso é muito bom. Mesmo que ele não fale, você tem que entender que ele está gostando. Aí quando o cliente perceber que o valor é muito alto, ele vai pensar que o preço é muito alto.
E aí você vai gerar mais valor ainda. Como você lá nos passos anteriores entendeu quem é o público-alvo, entendeu quais são as dores, preocupações, sonhos e desejos, você entendeu a transformação que o seu produto gerava para ele, você eliminou as objeções, fez a diferença de preço e valor. Dessa forma o cliente está esperando receber muita coisa, esperando pagar um preço muito alto. Aí, na hora que você for apresentar o preço para ele, se você usar a técnica que eu estou ensinando aqui, que eu ensino para os meus alunos, ele vai perceber que o valor é muito alto, vai esperar um preço muito alto, mas aí o seu valor sempre vai ser maior do que o preço que o cliente espera. Dessa forma, o seu cliente vai esperar um preço muito alto. Aí você vai dizer para ele um preço menor do que ele espera. O cliente fala assim, caramba! Eu vou dar um exemplo para você. Tem outro aluno que começou esses dias, ele trabalha com mensagens telefônicas, aquelas gravações telefônicas, né, na URA. Você liga para uma empresa e tem a gravação que atende. Então ele me disse o preço da gravação. Ele falou que quando a empresa mandava para ele um pedido de orçamento, ele mandava o orçamento, dizia, o preço é tanto. E não vendia tanto quanto, vende bem, mas podia vender muito mais. Eu dei algumas dicas para ele. Antes de dizer o preço, procura falar com o decisor, diz que você precisa entender um pouco mais da empresa, faz várias perguntas. Por exemplo, como é que você quer que os seus clientes percebam você? De que forma você quer que o cliente pense que a sua empresa é? Os seus fornecedores, os potenciais clientes, que imagem você quer passar para o mercado? Quando alguém ligar uma empresa, um cliente ligar para a sua empresa, de que forma você quer que o cliente imagine que a sua empresa é? Dessa forma você vai conseguir entender qual é a essência da empresa. Entendendo a essência da empresa, você vai conseguir gerar gravações telefônicas que representem realmente o que o cliente está buscando. Porque esse tipo de gravação telefônica, a meu ver, você tem que entender o que o cliente do seu cliente busca e o que o seu cliente quer passar para o potencial cliente dele. Dessa forma, a sua gravação telefônica vai ajudar o seu cliente a vender os produtos dele para o potencial cliente dele. As gravações telefônicas são uma ferramenta de branding, de marketing, de venda, para posicionar a empresa. Se ele quer posicionar a empresa como inovadora, arrojada, ou como conservadora, tradicional e sólida, vai depender do que o cliente está buscando. Você tem que conseguir apresentar para o seu potencial cliente que você vai ajudá-lo a vender para o potencial cliente dele. Aí ele falou para mim, Sérgio, mas dessa forma, o meu preço é tal, eu já vou aumentar meu preço, que eu estou achando que é muito valor. Até o meu aluno, ele percebeu, ele não tinha noção a quantidade de valor que ele gerava para o cliente. Ao entender que o valor era tão alto e que ele conseguia transmitir esse valor, ele já queria aumentar o preço. É o que eu ensino aos meus alunos. O valor que ele entrega para o cliente e, consequentemente, ele pode também aumentar o seu preço. Então, esse é o grande desafio. Você, quando fazer a sua apresentação, você não vende produto ou serviço, você vende soluções. E jamais, jamais diga o preço antes do cliente perceber o valor. É claro que se você trabalha com uma loja onde o preço está à vista, ou se você tem um comércio eletrônico, uma loja virtual, onde o preço está lá à vista, beleza. Mas a ênfase não pode ser no preço. A ênfase é no valor. O cliente tem que perceber, nossa, isso aqui é muito bom, caramba, eles são bons no que fazem. Nossa, ele vai me ajudar. Nossa, isso deve ser caríssimo. Nosso preço deve ser muito alto. Caramba, o preço é só esse? Eu vou receber tudo isso e só vou pagar isso? Eu quero comprar. Então você tem que encantar o seu potencial cliente com muito valor percebido, porque na hora que você falar o preço, o cliente tem que perceber, caramba, tudo isso só custa isso, eu quero comprar. Como fazer um fechamento instantâneo? Mas tem umas dicas para te dar. Número 1, jamais, nunca, jamais, never. Pergunte se o cliente vai comprar. Fazer a apresentação, diz o preço e olha aí, seu cliente. Vai comprar? Gostou? Ou então eu já vi gente falar assim, se prepara que lá vem o preço, hein? Pá! E aí, gostou? Jamais pergunte se o cliente vai comprar por algumas razões. Número 1, se ele tiver em dúvida, você vai dar a oportunidade dele escorregar, dele desistir. Número 2,
Isso mostra a falta de confiança. Ele pode pensar assim, caramba, olha só, esse vendedor que está vendendo o meu produto, se ele está em dúvida perguntando se eu vou comprar, quer dizer que o serviço não é bom. Se ele está em dúvida, eu também estou em dúvida. Então o produto não é bom, não vou comprar não, vou rapar fora daqui rapidinho. Então jamais pergunte se o cliente vai comprar. Então tem que ser feito o seguinte, você vem fazendo a sua apresentação, gerando muito valor, né? Conforme eu venho dizendo aqui, mostrando a solução, mostrando que o seu produto, o seu serviço vai ajudar para eliminar medos e preocupações, ajudar a conquistar ações e desejos. Você vem tal, aí você vem eliminando as objeções antes delas se instalarem na mente do cliente. Aí vem pá, 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 pá. Aí chega na hora do preço. Antes de você dizer o preço, depois que você terminar a sua apresentação, você pergunta, seu cliente, alguma dúvida? Se eu tenho alguma pergunta sobre algo que eu não falei aqui? Você falar o preço sem eliminar essa objeção. Você fala o preço, vai para o fechamento, o cliente não vai comprar porque aquela objeção ainda está na mente dele. Então você pensa, seu cliente, se eu tenho alguma pergunta? Algo que eu não respondi, algo que não ficou claro? E ele vai diz e você analisa essa objeção. Espero que você já conheça, conforme eu ensinei. Você já tem que conhecer as principais objeções dos seus clientes e o que você tem que dizer para eliminá-las. O cliente fala objeção, você elimina a objeção. Mais alguma dúvida? Ele não. Agora ficou claro. Tá ótimo. Aí você vai resume os benefícios aceitos por ele. Seu cliente, o senhor falou que isso aqui era importante para o senhor. Eu concordo, esse ponto é importante por isso. O senhor disse que gostaria que o prazo de entrega fosse em tantos dias. Eu fico muito feliz com isso, que se encaixa exatamente no prazo que a gente entrega. Então, lembra uns 3 benefícios aceitos por ele, algo que ele gostou, algo que ele disse que você pode atender, para refrescar a lembrança dele, como vai ser bom comprar com você. Aí você fala, bem, senhor, e o investimento? Não fala custo. E nem preço, eu gosto de falar de investimento. E o investimento é de X reais. Fala, dá um sorriso e espera 2 segundos. E o investimento é de 550 reais. E aí você faz o fechamento instantâneo. O fechamento instantâneo é um dos fechamentos que eu ensino aos meus alunos. É o seguinte, alguma dúvida? Ah, não, tá ótimo. Então, o senhor disse que era importante isso, eu mostro que eu resolvo com isso. O senhor disse que era importante isso aqui, eu concordei com o senhor, mas o senhor tá certo, também resolvi isso. Tal ponto, o senhor disse que gostaria, eu acho importante que eu também resumo. Perfeito. Então, para ajudar o senhor a conquistar tudo isso, que o senhor disse que o senhor gostou, o investimento é de apenas 550 reais. Me diga o seguinte, o senhor vai levar um item ou vai levar a caixa inteira? E você vai usar uma pergunta que gera 2 respostas, sendo que uma, a menor, te interessa, ou a maior vai te interessar mais ainda. Ou 2 respostas onde qualquer uma delas sejam boas para você. Você não vai dar alternativa para o cliente dizer não. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos de fechamento instantâneo. Seu cliente, o senhor vai levar uma unidade ou vai levar uma caixa inteira? O senhor vai levar apenas na cor verde ou quer levar também na cor azul? A nota fiscal vai ficar no seu nome, pessoa física, ou no nome da sua empresa? O pagamento vai ser em dinheiro ou em cartão? Entrega no endereço da sua residência ou do seu escritório? O senhor vai sozinho ou vai levar um acompanhante? O senhor vai levar do tamanho pequeno ou vai aproveitar e levar um tamanho grande também? Percebeu? A frase de fechamento tem que gerar 2 possíveis respostas, sendo que as 2 te interessam. Dessa forma, o cliente não vai ter oportunidade de escorregar. Não, vou pensar. Funciona 100%? Não. Eu vendo para 100% dos clientes? Não. A Coca-Cola, a IBM, a Audi, a BMW, a Apple, a Dell, a Adidas, a Nike, todo mundo vende para todo mundo? Não. A grande sacada, a grande estratégia que eu quero te ajudar aqui é você vender para cada vez mais clientes, você aumentar a sua conversão de vendas. E a grande técnica para aumentar a conversão de vendas é você eliminar os pedidos de desconto e eliminar os clientes ficarem falando que está caro. Quando o cliente pede desconto, quando o cliente diz que está caro, é porque o valor que ele percebeu receber não vale, na opinião dele, o preço que você está cobrando. O cliente diz que quer desconto e está caro porque ele percebeu que o valor recebido é baixo e em relação ao preço que ele vai ter que pagar. Nunca é igual. O cliente sempre vai querer pagar um preço menor do que o valor que ele vai receber. Só que a maior parte das pessoas faz o seguinte: o cliente está percebendo que o valor não vale a pena, então eu dou o desconto. Nunca faça isso. O segredo não é o desconto. O segredo para fazer essa diferença entre preço e valor não é dar desconto. O segredo é aumentar o valor. E outra coisa, o cliente ele é inteligente.
Tudo o que eu ensino para você é completamente ético e íntegro. Eu só ensino o que eu coloquei em prática para mim, nos meus negócios, na minha vida. Então, para dar essa diferenciação, aumente o valor percebido e não baixe o preço do seu produto e do seu serviço. Quando você colocar em prática esses 7 passos simples, os clientes vão ter uma percepção de que vale a pena comprar com você. Vou te dizer uma coisa, eu geralmente ouço dos meus alunos, dos meus clientes, o seguinte: nossa, Sérgio, que legal, eu estou com a percepção que eu recebi muito mais do que eu paguei. E como é que eu faço esse valor? Primeiro, eu entendo o que o cliente quer e adequo, toda a minha argumentação para apresentar de uma forma que gere mais valor para ele. E, além disso, eu ofereço soluções reais, eu ofereço muitos bônus, muitas vantagens, geralmente em tudo que eu faço. Eu ofereço tanta vantagem que o preço que eu cobro, o preço que o cliente tem que pagar, o investimento que o cliente tem que pagar é sempre menor. Se eu fosse cobrar tudo o que eu ofereço, ele pagaria muito mais. Então essa sacada, essa dica que eu quero dar para você. Gere muito mais valor para o cliente ter a percepção de que o preço é baixo. E além disso, quando o cliente comparar o seu preço e o seu valor com as outras soluções dos outros concorrentes, ele vai perceber que vale a pena comprar com você. Porque geralmente ele vai analisar: o concorrente A oferece isso aqui e o preço é esse aqui. O concorrente B oferece isso aqui e o preço é isso aqui. Mas o concorrente C, que é você, oferece isso aqui e o preço é esse. O cliente vai aceitar pagar um preço maior se ele perceber que o valor é muito maior. A maior parte dos mercados, os produtos e serviços são muito comoditizados. Quando o cliente analisa vários concorrentes e percebe que os concorrentes oferecem impactos, valores, benefícios muito parecidos, a solução que o cliente vai querer é o preço menor. Então, se as soluções são parecidas, a única forma de diferenciar é o preço menor. Perfeito? O grande segredo é você sair dessa comoditização. A grande solução é você se diferenciar no valor oferecido. O cliente se ele for conversar, fazer uma pesquisa de preço, se ele for conversar com concorrentes, no concorrente 1, ele percebe que o valor percebido é isso, o concorrente 2 parecido. E quando ele conversar com você, ele tem que perceber que vai receber muito mais. Dessa forma, ele vai aceitar pagar o preço do mercado ou, o que eu garanto, o que eu aposto com você, ele vai aceitar pagar um preço até maior, porque tudo o que você oferece vai valer a pena para ele. Beleza? Nossa, eu estou muito feliz em estar aqui com você. Esse tema, como eliminar pedidos de desconto e como eliminar o tá caro que o cliente diz, e eliminar desconto e tacar e fazer você vender muito mais, são algumas das dicas que eu ensino no meu treinamento Venda Turbinária BT7 e dão muito sucesso. Pra você tem ideia? E cerca de 120 alunos já mandaram depoimentos em vídeo mostrando como a técnica dá certo, como alavancar, aumentar em 20%, 50%, 100%, dobraram, triplicaram as vendas colocando essas dicas em prática. E você sabe que nem todo mundo se sente à vontade de mandar um vídeo, então 20% de depoimentos em vídeo é uma taxa muito alta, eles ficaram muito satisfeitos. E aí você pode assistir. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, você pode acessar o meu canal no YouTube, que é youtube.com/Sérgio Ricardo Rocha. Se você também quiser conhecer a minha página no Facebook, é só digitar facebook.com/Doutor Vendas. E se você quiser conhecer o meu site, é só digitar www.sergioricardorocha.com.br. E se quiser mandar um e-mail para mim, é só mandar relacionamento@sergioricardorocha.com.br. Beleza? Fico muito feliz. Vem cá, vem conhecer aqui o Facebook, o YouTube, visitar meu site. Se você quiser alguma ajuda, manda um e-mail para mim. Eu vou ficar muito feliz em ajudar você. E parabéns a você que está aqui, saiu da sua rotina, está aqui provando que quer aumentar suas vendas, quer turbinar suas vendas, quer crescer. Então, eu faço uma homenagem a você. Parabéns. Então, muito legal. Aguardo você aqui no YouTube, no Facebook, no meu site. Manda um e-mail para mim, beleza? Um grande abraço. Tchau.